Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui. Mais um vídeo para vocês do nosso profissional Além do Dólar. E hoje continuando a nossa série com Farias e Alves. E eu tô com ela aqui, com a Anne. Hello, hello! Hoje vai ser um episódio muito bacana para você que assiste a gente, porque a gente vai dar um pouquinho de ideia como foi a nossa jornada aqui nos Estados Unidos e contar um pouquinho dos clientes que deram muito certo e dos clientes que não conseguiram atingir o que desejavam. Falar um pouco de famílias que não deu certo é sempre um negócio não muito legal, né? Eu vendo imóvel, meu trabalho é vender imóvel. Mas quando você vê uma família desistindo do sonho e voltando, e pior ainda, quando chega no Brasil, a frustração de realmente ter chegado lá e não ter dado certo, não é legal. Mas eu acho que vale a pena contar um pouquinho o porquê que eu acho que essas famílias não deram certo. Teve um caso em específico que a pessoa chegou, me pediu opinião para montar um negócio. Eu disse para esperar um ano se conseguisse, ou simplesmente analisar o mercado, andar, conhecer. É o que eu sempre brinco, né? Gastar sola de sapato e pneu de carro. E essas pessoas não escutar o conselho e, mesmo assim, se envolver com pessoas que ofereceram opções de negócios fabulosos e brilhantes. Que isso acontece muito aqui. Você muda para os Estados Unidos, o que mais vai aparecer são pessoas que querem te oferecer negócio que você vai ganhar muito dinheiro. Então essa família montou um negócio errado, com pessoas erradas, e começou a minar todo a sua reserva. E aí quando começa a minar a reserva, há um índice muito alto aqui nos Estados Unidos, de principalmente casais que acabaram de mudar para os Estados Unidos de separação. Chegou um momento que já não dava mais para ficar aqui e tiveram que voltar para o Brasil. E esse é um caso que realmente é muito mais comum do que parece. E a pergunta acho que fica mais importante é: o que faria de novo para uma família dessa? O que seria o melhor conselho se fosse fazer? Se você vai montar um negócio aqui nos Estados Unidos, é fazer uma pesquisa de viabilidade, contratar uma empresa que vai te dar uma análise de quanto você gastaria para montar o seu negócio, qual que é a projeção de lucro que você teria. E o mais importante de tudo para dar certo aqui não é o negócio, é proteger sua família. Eu passei por um divórcio nos Estados Unidos. Como eu disse, é um índice muito alto e proteger a sua família é o mais importante. Por isso que é muito importante quando você vai contratar um profissional, você contratar um profissional que ele tem histórico. Quanto tempo faz o que faz? Qual o nome dele no mercado? Aqui nos Estados Unidos, principalmente na comunidade brasileira, e diga-se de passagem, fazer negócio com brasileiro não é ruim. Fazer negócio com brasileiro é muito bom porque o brasileiro entrega experiência, o americano é mais quadradinho. Agora, existem brasileiros bons e brasileiros ruins. E você contratar profissionais que têm tempo de mercado, que têm experiência, têm know-how, é a diferença entre dar certo e não dar certo aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho, Anne, como é que foi essa trajetória primeiro de vida e vir para cá, para esse país? Eu vou tentar resumir, Pablo, porque todo mundo olha e fala assim, nossa, tem super sucesso, caiu do céu, né? Foi tudo fácil. Na verdade, não foi nada fácil, sim, sou abençoada por Deus, graças a Deus, mas não foi fácil. Esses dias eu achei até engraçado que eu sentei com uma amiga e a gente tava brincando com um time de futebol. E eu falei assim, eu sou corintiana, com muito orgulho, porque o sangue da favela roda aqui. Eu cresci num bairro muito pobre. Minha mãe tinha a loja do bairro, por isso que eu gosto muito de vender, mas ela era dona da loja ali, do ponto final do bairro. Todo mundo do bairro comprava fiado na loja dela, nota promissória. Poucas pessoas devem conhecer, chama Parque Santa Madalena, em São Paulo. É morro mesmo, do lado do Jardim Elba. Era um morro de favela e eu morava lá no topo do morro. Morei lá até os meus 15 anos. Como é que foi a sua adaptação? Então, no meu caso, foi fácil, tá? Porque eu acho que eu nasci pra morar aqui. Então, eu cheguei, dormi, acordei e falei,
Tô acostumada. Porém, quando eu vim, eu já estava numa situação totalmente diferente, né? Meu marido foi desprateado, ele trabalha na Microsoft, então a gente veio de transferência. E eu cheguei aqui e falei, agora chega de trabalhar, porque como eu disse, eu tive uma vida muito puxada. Minha mãe me colocou para trabalhar desde os 5 anos de idade. Eu chegava da escola, eu tinha que, não era opcional. Então eu chegava da escola e eu tinha que trabalhar. Então quando eu casei, me mudei para cá, eu falei assim, agora eu tô na vida boa. Não quero mais trabalhar, vou virar dona de casa. Cheguei aqui em 2006, 2008 fiquei grávida. Daí minha mãe, Anne, não criei filha para ficar dentro de casa. E uma grande amiga minha me colocou para tirar licença. Então eu já cheguei, já fui trabalhar como corretora. Eu descobri que como corretora eu podia ajudar muitas pessoas, realizações. Então, no meu caso, eu já sou, desde que eu cheguei aqui quase, eu trabalho como corretora de imóveis. Cara, hoje a ideia era não vender nada, a ideia era informar. Informar os corretores, trouxe um advogado de imigração que tem 13 anos de experiência, o Dr. Felipe Alexandre, e a gente foi só responder dúvidas de pessoas que vivem aqui e também clientes. Toda semana a gente gosta de trazer um tema super relevante que está acontecendo. As pessoas estão vendo muitas coisas acontecendo, tem muitas mudanças na leis. Sabemos que nossa comunidade está com medo, mesmo pessoas que estão aqui com status, que têm green card e até cidadão americano, estão com medo de ser parado pela polícia ou pior, a polícia da imigração, conhecido como ICE. É importante entender exatamente qual é a sua situação. Tem imigrante hoje que acha que ele está bem porque ele tem uma certa aplicação pendente, mas as regras do jogo mudou um pouco depois desse novo governo. Então, por exemplo, pessoa que tem um asilo pendente, eu estou bem, mas hoje em dia ele ainda pode ser preso pela imigração. É importante entender exatamente sua situação e, se for necessário, invocar o silêncio se você for abordado por um agente da imigração e lutar para você conseguir estar aqui de maneira mais permanente. Fornecemos um serviço honesto, transparente e o Pablo tem sido um grande amigo, parceiro durante essa jornada. Agora eu tô aqui no lugar que tem o meu coração, que é o Intergarden. Quem já me segue, me acompanha, sabe que eu me intitulei de Rainha do Intergarden porque essa cidade ela é encantadora. E tanto que eu escolhi para ser aonde eu moro com a minha família. Então eu escolhi esse lugar para chamar de minha casa. Aqui no centrinho de Intergarden, onde eu tô agora, é um lugar que eu venho semanalmente para tomar um café, para encontrar cliente, para trazer as crianças para brincar. Essa cidade aqui, sou bem suspeita para falar, porque ela realmente tem meu coração. Inclusive, falando dessa cidade, eu tenho várias histórias, né? Aproveitando que o episódio de hoje a gente está contando histórias de sucesso que aconteceu com clientes reais. Os clientes que me escutam falam, Anne, será que o Intergarden já não está super valorizado? Eu tenho muitos clientes que podem confirmar aqui o que eu estou falando, que eles começaram comprando uma casa, 2 casas, 3 casas. Eu tenho um cliente com mais de 10 casas aqui nesse lugar. É uma mina de ouro, porque as casas aqui têm a valorização crescente, constante, escola boa. Quando você está vindo para um lugar, seja para morar ou para investir, você quer um lugar que tem liquidez. E o Intergarden disparado é esse lugar. É esse lugar porque as escolas são todas notas A. Principalmente ali na área nova do Hamlin, Horizon West, todas as escolas ali são notas A. E uma curiosidade, por que as escolas são notas A? Como aqui é tudo muito bem planejado, a gente bate muito na tecla, né, do planejamento, porque a gente mora num país que é planejado. Para você ter uma ideia, as escolas aqui, para construir um condomínio novo, as construtoras não podem construir sem ter já o planejamento da escola. Todas as crianças têm que ter uma escola, um lugar para elas poderem estudarem. Meu filho, a gente mora em um Intergarden, ele já passou por 4 escolas diferentes. Por quê? O nosso endereço é ligado a uma escola só. Então ele acabou a escola sendo relocada, e ele não vê diferença nenhuma, porque dentro do ônibus sempre são as mesmas crianças, do mesmo condomínio. Então eu sou suspeita. Os clientes que confiam em mim, que resolvem investir
Nesse lugar não tem problema, seja para revender a casa, der tudo errado, eles conseguem revender a casa. O aluguel, a gente aluga essas casas aqui antes mesmo da casa ficar pronta. Antes da casa ficar pronta, já tem gente querendo morar na sua casa. Então, quando eu falo aqui de Winter Garden, sou suspeita demais. Esse lugar é incrível, maravilhoso e lindo, né? Um lugar para quem tem família, gosta de passear, aqui não tem igual. Eu fui criado num lugar em Brasília chamado Ceilândia, né? E Ceilândia é muito parecido com o que é uma favela, que é uma periferia um pouco mais complicada. A minha vida desde pequeno foi com 9 anos de idade, eu engraxava sapato, eu vendia picolé e a gente alcançou uma certa situação no Brasil, o que nos proporcionou vir para os Estados Unidos, que eu acho que é a maioria das pessoas que nos assistem. Essas pessoas, elas chegam no status financeiro no Brasil, onde proporciona a condição de ter um visto, de poder comprar uma passagem e vir para cá. O maior problema das pessoas hoje que querem residir ou planejar a residência nos Estados Unidos é realmente a adaptação. Mas eu quando cheguei aqui, por um conselho, resolvi abrir uma empresa. E essa empresa é o que me possibilitaria ter a documentação, porque eu apliquei um visto L1 na época, abri uma gráfica. Só que a gráfica não se sustentava. E eu precisava ter 2, 3 trabalhos. Eu lembro que os meus primeiros 7 anos aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava de 14 a 17 horas por dia, pelo menos, sem um dia de descanso. Eu não tive dia off, né, nos meus primeiros 7 anos. Era muito trabalho. E aí que é um ponto que você que está nos assistindo e vai acompanhar esse profissional além do dólar precisa entender. Nós conseguimos ter empatia com as pessoas que querem viver aqui ou querem investir aqui, porque nós passamos por um processo muito parecido de adaptação emocional, adaptação financeira, adaptação cultural. E falando em pessoas que deram certo ou que não deram certo, eu acho que o sucesso ele não tem a ver com condição financeira, eu acho que o sucesso tem a ver com estado de espírito, né? Que a Bíblia fala que a prosperidade ela é aquela que enriquece e não acrescenta dores. E hoje tem um camarada que trabalha comigo aqui, que foi meu cliente há quantos anos, Elísio? Vai fazer 7 anos. 7 anos que foi meu cliente. Aliás, eu comprei antes de vir, então tem mais de 7 anos. Tem mais de 7 anos. E o Elísio é um caso que eu acho que ainda vai caminhar muito bem aqui nesse país, vai se dar bem porque o Elísio deu alguns passos para trás. É um cara que no Brasil tinha empresa, né, Elísio? Você tinha uma empresa de pet shop. Lojas de pet shop, a gente já atingiu 200 funcionários. 200 funcionários no Brasil. A empresa continua lá, está indo muito bem, mas aí eu decidi seguir outro caminho aqui nos Estados Unidos, né? E o Elísio, gente, ele, quando eu digo dar passos para trás, o Elísio foi um desses, que ele comprou 2 casas muito boas, com a família estabilizada. E aí, conta pro pessoal, você resolveu trabalhar onde, Elísio? Então, eu percebi que não tem milagre, né? Tem trabalho, esforço e cair para dentro. Então, para aprender o inglês, eu decidi trabalhar no Publix. Eu fui repositor lá por 1 ano e meio. E no mesmo dia à noite eu estudava em casa antes da meia-noite. Eu tinha que fazer uma aula. E o Publix, para você que não sabe, é um emprego aqui, se a gente for colocar, eles dão oportunidade para crianças de 15 para 16 anos. Ou seja, é um emprego que, para a maioria dos brasileiros, seria descer nível. Seria. Baixar nível. Inclusive, eu tinha uma conexão lá dentro, que eu fiz uma entrevista e eu percebi que o gerente foi até generoso comigo, porque eu, no lugar dele, não teria me contratado, porque eu não tinha um inglês suficiente para me comunicar. E eu entendi que no Brasil eu não contrataria uma pessoa nessa situação que eu estava. Mas como eles estão acostumados com estrangeiros, inclusive tinha uma haitiana lá que mal falava inglês e trabalhava empacotando e atendendo, falando com o cliente, tentando aprender ali no dia a dia. Eles já sabem lidar com isso, né? E isso me ajudou muito, eles foram muito... Inclusive, uma coisa que o brasileiro pensa, né, que o americano é frio e tal, nada a ver. Se você tentar se inserir na comunidade, você vai ser muito bem aceito e
E eles ajudam muito. Você que é um cara que no Brasil, classe média para classe média alta, porque quem tem 200 funcionários no Brasil está entre classe média para classe média alta no Brasil. Você acha que independente da classe social do brasileiro, passar pelas experiências que você passou de diminuir a casa, ter que morar numa casa um pouco menor e trabalhar num emprego mais simples, você acha que é uma faculdade válida para qualquer um hoje que queira vencer nesse país, cara? Acho que é válido, depende muito do coração de cada um, né? Onde você está enxergando o valor, né? Se você enxerga valor no dinheiro, acho que a pessoa não suporta. Mas se você enxerga valor no aprendizado, no crescimento, acho que é um caminho próspero. E uma pergunta para você. Duas perguntas, na verdade. Se você tivesse que dar um conselho para quem está chegando hoje, e um conselho só, sucinto, Tá. o que você daria para essa pessoa que está chegando hoje com a sua família? Eu acho que aprenda o inglês. É assim, uma barreira que você não tem como evitar, né? Seria isso. O que veio na cabeça de imediato foi isso. E você faria tudo de novo? Faria tudo de novo e faria melhor. Faria melhor. Agora eu já aprendi, né? Bom, Elísio é um dos casos de pessoa que hoje está caminhando, vai ter sucesso, já tem sucesso com a família dele aqui, já tem família estabelecida. E eu acho que a questão de ter sucesso ou não ter sucesso é ser um país de oportunidades. A ideia hoje é realmente você entender que é possível. Obrigado, Elísio. Eu que agradeço a você, cara. Sempre. Valeu. Mas nem tudo são flores, né? São quase 20 anos aqui nos Estados Unidos e já presenciei muitas coisas. O que parece, às vezes, ser muito bom, que te oferecem muitas coisas boas. Pessoal, desconfie. Desconfie. O que tem, assim, de gente que já caiu no golpe aqui, isso entristece muito o meu coração. Graças a Deus eu nunca passei por nenhuma situação dessa, porém a gente tem que andar em qualquer lugar do mundo que você estiver, com as antenas ligadas, tomar cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, porque assim, as pessoas chegam sem passado, elas entram num avião, chegam aqui, ela pode ser uma pessoa totalmente nova. E acontece. Eu tenho histórias muito tristes de pessoas próximas que se envolveram aqui, chegaram, vieram trazer, queriam dar um futuro melhor para as crianças, pessoas que tinham muitas condições no Brasil, que sonhou, planejou, se programou para estar aqui, mas infelizmente quando chegou aqui se encantou por pessoas, por coisas que estavam se oferecendo. E essa família foi para o Brasil, quando ela voltou, chegou aqui no aeroporto, eles foram deportados. A polícia parou, começou um monte de pergunta. A esposa me ligou chorando, Anne, pelo amor de Deus. E foi muito triste, assim, partiu meu coração, o marido já teve que voltar imediatamente, ela ainda conseguiu entrar para ficar mais 30 dias, para conseguir vender casa, desmontar a casa. Mas o meu conselho, que a gente fala aqui, que aqui é o profissional além do dólar, cuidado com as pessoas que vocês se envolvem aqui. E se envolver com pessoas erradas, eu diria que é o problema número 1 que pode te causar aqui. Eu acho que, se for perguntar para mim, Pablo, o que você faria diferente, realmente está relacionado um pouco do que a Anne falou. O tipo de pessoas que eu me relaciono. Quem eu me relaciono bem e pessoas que me fazem avançar, eu vou ter um futuro diferente aqui. E dependendo do tipo de relacionamento que eu vou ter outro futuro. Pablo, então eu não devo conviver com brasileiro? Não, os brasileiros são fantásticos. Agora existem brasileiros bons e brasileiros ruins. E as tuas decisões de vida nos Estados Unidos vão determinar se esse é um país para você morar ou não. É o que eu sempre digo, planejamento, planejamento e planejamento. A coisa que você tem mais preciosa é o seu nome, o seu legado, o que você vai deixar. Então hoje, 20 anos depois de estar nesse país, eu tenho muito orgulho de poder falar que eu já ajudei centenas, milhares de famílias a conquistar não somente o investimento, comprar uma casa aqui nos Estados Unidos,
mas eu pude ajudar, participar da realização do sonho deles. Então, 20 anos aqui me fez aprender muitas coisas que nenhuma escola me ensinou. E esse é o propósito do profissional além do dólar.